O julgamento e o problema da autoridade. Nós já discutimos o juízo final, mas em detalhes insuficientes. Depois do juízo final, não haverá mais nenhum. O julgamento é simbólico, porque além da percepção, não há nenhum julgamento. Quando a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgado, quer dizer que se julgas a realidade de outros, serás incapaz de evitar julgar a tua própria. Escolher julgar ao invés de conhecer é a causa da perda da paz. O julgamento é o processo no qual se baseia a percepção, mas não o conhecimento. Eu já discuti isso antes, em termos de seletividade e da percepção, mostrando que a avaliação é o seu pré-requisito óbvio. O julgamento sempre envolve rejeição. Nunca enfatiza apenas os aspectos positivos do que é julgado, seja em ti ou nos outros. O que foi percebido, rejeitado, julgado e considerado insuficiente permanece na tua mente porque foi percebido. Uma das ilusões de que sofres é acreditares que quando fazes um julgamento contrário a alguma coisa, ele não tem efeito. Isso não pode ser verdadeiro, a não ser que também acredites que aquilo contra o qual tu julgastes não existe. Evidentemente não acreditas nisso, ou não terias feito um julgamento contrário. No fim, não importa se o teu julgamento está certo ou errado. De qualquer forma, colocando a tua crença no real, isso não pode ser evitado em nenhum tipo de julgamento, porque nele está implícito que tu acreditas que a realidade é tua para que seleciones dela o que quiseres. Tu não tens ideia da tremenda liberação e da profunda paz que vem de te encontrares contigo mesmo e com os teus irmãos totalmente sem julgamento. Quando reconheceres o que és e o que são os teus irmãos, compreenderás que qualquer forma de julgá-los é sem significado. De fato, o seu significado está perdido para ti, precisamente porque os está julgando. Toda incerteza vem de acreditares que tu estás sob coerção do julgamento. Não precisas do julgamento para organizar a tua vida, e certamente não precisas dele para organizar a ti mesmo. Na presença do conhecimento, todo julgamento é automaticamente suspenso, e esse é o processo que permite que o reconhecimento substitua a percepção. Tu estás muito amedrontado com todas as coisas que tens percebido, mas tens de te recusado a aceitar. Acreditas que, por teres de ter recusado a aceitá-las, perdeste o controle sobre elas. É por essa razão que, às vezes, em pesadelos ou em disfarces agradáveis, naqueles que parecem ser os teus sonhos mais felizes, nada do que te recusaste a aceitar pode ser trazido à consciência. Não é perigoso em si, mas tens feito com que pareça perigoso para ti. Quando te sentes cansado é porque julgaste a ti mesmo como se fosse capaz de estar cansado. Quando ris de alguém é porque julgaste esse alguém digno. Quando ris de ti mesmo, necessariamente ris dos outros, nem que seja apenas porque não podes tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles. Tudo isso te faz sentir-te cansado, porque é essencialmente desanimador. Tu não és realmente capaz de estar cansado, mas é muito capaz de exaurir-te a ti mesmo. A tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. É curioso
que uma capacidade tão debilitante tenha vindo a ser tão profundamente apreciada. No entanto, se deseja ser o autor da realidade, vais insistir em te apegar ao julgamento. Tu também vais considerar o julgamento com medo, acreditando que um dia será usado contra ti. Essa crença só pode existir na medida em que acreditas na eficácia do julgamento, como uma arma de defesa da tua própria autoridade. Deus oferece só misericórdia. As tuas palavras só deveriam refletir misericórdia, porque isso é o que tens recebido, e isso é o que deverias dar. A justiça é um recurso temporário ou uma tentativa de ensinar-te o significado da misericórdia. Só é julgadora porque tu és capaz de injustiça. Eu tenho falado de diferentes sintomas e nesse nível de variação, quase sem fim. Contudo, só há uma única causa para todos: o problema da autoridade. Esse é a raiz de todo o mal. Cada sintoma que o ego faz envolve uma contradição em termos, porque a mente está dividida entre o ego e o Espírito Santo, de forma que qualquer coisa que o ego faça é incompleta e contraditória. Essa posição insustentável é o resultado do problema da autoridade, que por aceitar o único pensamento inconcebível como a sua premissa, só pode produzir ideias que são inconcebíveis. O tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Quando tens um problema da autoridade, é sempre porque acreditas que és o autor de ti mesmo e projetas tua delusão nos outros. Assim percebes a situação como se os outros estivessem literalmente lutando contigo pela tua autoria. Esse é o erro fundamental de todos aqueles que acreditam que usurparam o poder de Deus. Essa crença é muito assustadora para eles, mas dificilmente abala Deus. Ele está, todavia, ansioso por desfazê-la, não para punir suas crianças, mas somente porque sabe que ela faz com que sejam infelizes. As criações de Deus é dada a sua verdadeira autoria, mas tu preferes ser anônimo quando escolhes separar-te do teu autor. Estando incerto da tua verdadeira autoria, acreditas que a tua criação foi anônima. Isso te deixa em uma posição em que acreditar que tu criastes a ti mesmo soa significativo. A disputa em torno da autoria deixou tal incerteza em tua mente, que ela pode até mesmo duvidar se realmente existes ou não. Somente aqueles que entregaram todo o desejo de rejeitar podem saber que a rejeição de si próprios é impossível. Tu não usurpaste o poder de Deus, mas o perdeste. Afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi. Simplesmente significa que tu não te lembras de onde ela está. A sua existência não depende da tua capacidade de identificá-la, nem mesmo de localizá-la. É possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe. A paz é uma herança natural do Espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar a própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. O problema que todos não podem deixar de decidir é a questão fundamental da autoria. Todo medo vem em última instância, e às vezes por meio de estradas muito tortuosas,
da denegação da sua autoria. A ofensa nunca é feita a Deus. Mas só aqueles que o negam. Negar a sua autoria, negar a ti mesmo, a razão da tua paz. De modo que só te vês em segmentos. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. Não há ninguém que não se sinta de algum modo aprisionado. Se esse é o resultado do seu próprio livre-arbítrio, ele tem que considerar a sua vontade como não sendo livre, ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular dessa posição. A vontade livre tem que conduzir à liberdade. O julgamento sempre aprisiona, porque separa os segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. Desejos não são fatos. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Em vez de buscar em primeiro lugar o reino do céu, dize, seja a vossa vontade em primeiro lugar o reino do céu. E tu terás dito, eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. Nós estamos lendo... Olá, Toninho, tudo bom? Nós estamos lendo um livro chamado, deixa eu mostrar para vocês, Um Curso em Milagres. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro que foi escrito por Jesus, onde ele traz uma revelação. Obrigado, Toninho. Onde traz uma revelação muito incrível da nossa percepção, ajustar a nossa percepção da realidade. Então é maravilhoso a gente poder ter essa capacidade de repaginar a nossa mente com uma leitura que mude nossas vidas. Então vamos agora para o capítulo. Todo o comentário é bem-vindo, obrigado de todo o coração, eu vou ler todos. E é maravilhoso a gente ter a oportunidade de criar uma mente onde possa vibrar de uma maneira mais elevada. No mundo onde tudo é buscado para satisfazer os desejos egóicos, não é verdade? Todos os momentos, a cultura nossa, mundial do entretenimento, busca apenas entreter a mente. Então, quando nós nos aproveitamos de livros que nos expandem, quando nós nos aproveitamos de pessoas que nos expandem, nós podemos nos elevar. Vocês percebem que cada vez mais a gente tem dificuldade de encontrar pessoas que busquem o interior? Vocês percebem que cada vez mais é raro as pessoas buscarem conhecer a si mesmos? Mas isso tem a ver com o nível de consciência de cada pessoa. Nós estamos chegando no fim do ano, onde as pessoas estão entrando em depressões, tristezas profundas, angústias. Vocês percebem que cada vez mais as pessoas não sabem mais quem são, não sabem para onde irão e se sentem perdidos. Vocês percebem que cada vez mais as pessoas procuram vários caminhos e não se sentem completas, e é sempre um vazio interior. Por isso que é importante buscarmos ajuda, buscarmos luz, buscarmos revelação,
buscarmos Deus dentro de nós. Deus não está longe, Deus está perto e está dentro de nós. E o maior milagre que alguém pode ter na vida é o reconhecimento de que Deus está dentro de nós. O que mais Cristo veio nos trazer, de despertar de consciência, é nos mostrar que o reino de Deus está dentro de nós. Então, criar versus autoimagem. Então, gratidão a todos que estão passando por aqui, fazendo presença e estando conosco. É uma grande alegria poder compartilhar um pouco de conhecimentos e leituras que expandem a consciência. Então, todo comentário, toda forma de compartilhar, de interagir é maravilhosa. Então, cada sistema de pensamento tem que ter um ponto de partida. Começa com o ato de fazer ou de criar. Uma diferença que nós já discutimos. A semelhança entre eles está no poder, como fundamentos. A sua diferença está no que se baseia neles. Ambos são pedras angulares para os sistemas de crença pela quais se vive. É um equívoco acreditar que um sistema de pensamento baseado em mentira é fraco. Nada que seja feito por uma criança de Deus deixa de ter poder. É essencial reconhecer isso, porque de outra forma não serás capaz de escapar da prisão que tu mesmo fizeste. Tu não podes resolver o problema da autoridade depreciando o poder da tua mente. Fazê-lo é enganar-te. E isso te ferirá porque realmente compreendes a força da sua mente. A mente é criadora. Também reconheces que não podes enfraquecê-la, nem mais nem menos do que podes enfraquecer a Deus. O diabo é um conceito assustador, porque ele parece ser extremamente poderoso e extremamente ativo. Ele é percebido como uma força em combate contra Deus, guerreando com ele pela posse das suas criações. O diabo engana com mentiras e constrói reinos dos quais tudo está em direção oposta a Deus. No entanto, atrai os homens em vez de causar-lhes aversão, e eles estão dispostos a vender-lhe as suas almas em troca de dádivas sem valor real. Isso, absolutamente, não faz nenhum sentido. Já discutimos a queda ou a separação anteriormente, mas o significado disso tem que ser compreendido de forma clara. A separação é um sistema de pensamento bastante real no tempo, embora não seja, não na eternidade. Todas as crenças são reais para aquele que acredita. O fruto de apenas uma árvore foi proibido no jardim simbólico, mas Deus não poderia tê-lo proibido ou não teria sido comido. Se Deus conhece suas crianças, e eu te asseguro que Ele as conhece, tê-la-ia posto em uma posição na qual sua própria destruição seria possível? A árvore proibida foi chamada de árvore do conhecimento. No entanto, Deus criou conhecimento e deu livremente as suas criações. O simbolismo aqui tem recebido muitas interpretações, mas pode ter certeza de que qualquer interpretação que veja Deus ou suas criações como se fossem capazes de destruir o seu próprio propósito é um erro. Comer do fruto da árvore do conhecimento
é uma expressão simbólica para a usurpação da capacidade de se autocriar. Esse é o único sentido ao qual Deus e as suas criações não são co-criadores. A crença em que o sejam está implícito no autoconceito ou na tendência do ser de fazer uma imagem de si mesmo. Imagens são percebidas, não conhecidas. O conhecimento não pode enganar, mas a percepção, sim. Tu podes te perceber como se estivesse criando a ti mesmo, porém não podes fazer mais do que acreditar nisso. Não podes fazer com que isso seja verdadeiro. E como eu disse antes, quando finalmente percebes corretamente, só podes te contentar em não poder. Até então, todavia, crença em que podes é a pedra fundamental no teu sistema de pensamento, e todas as tuas defesas são usadas para atacar as ideias que possam trazer à luz. Tu ainda acreditas que és uma imagem da tua própria feitura. Tua mente está dividida em relação ao Espírito Santo neste ponto, e não há nenhuma resolução enquanto tu acreditas na única coisa que literalmente é inconcebível. É por essa razão que não podes criar, e estás com muito medo em relação ao que fazes. A mente pode fazer com que a crença na separação seja muito real e muito amedrontadora. E essa crença é o diabo. A crença que você está separado de Deus. A crença que você está perdido. É poderosa, ativa, destrutiva e está em clara oposição a Deus, porque literalmente nega a sua paternidade. Olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito, mas reconhece que esse feito certamente será dissolvido à luz da verdade, porque o seu fundamento é uma mentira. A tua criação por Deus é o único fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. O teu ponto de partida é a verdade, e tens que retornar ao teu começo. Muito já foi visto desde então. Mas nada tem realmente acontecido. O teu ser ainda está em paz, muito embora a tua mente esteja em conflito. Tu ainda não voltastes atrás o suficiente e é por isso que ficas amedrontado. À medida que te aproximas do começo, sentes o medo da destruição do teu sistema de pensamento sobre ti, como se fosse o medo da morte. Não existe morte, mas existe uma crença na morte. O ramo que não der fruto será cortado e secará. Fica contente, a luz brilhará vinda do verdadeiro fundamento da vida. E o teu próprio sistema de pensamento vai erguer-se corrigido. Não pode erguer-se de outro modo. Tu que tens medo da salvação, estás escolhendo a morte. Vida e morte, luz e escuridão, conhecimento e percepção são irreconciliáveis. Acreditar que podem ser reconciliados é acreditar que Deus e seu Filho não podem. Só a unicidade do conhecimento está livre de conflito. O teu reino não é deste mundo, porque te foi dado de além desse mundo. Apenas nesse mundo a ideia de um problema de autoridade é significativa. Não se deixa o mundo pela morte, mas sim pela verdade.
E a verdade pode ser conhecida por todos aqueles para quem o reino foi criado e pelos quais ele espera. Então, nesse momento, vou fazer uma breve meditação. Uma meditação sobre essa palavra que a gente leu. Convido você a estar em silêncio neste momento. Convido você a respirar profundamente, sentir o teu coração e reconhecer a sua verdadeira natureza. Reconhecer quem você é de verdade. Além de todas as aparências, de todos os pensamentos, de todas as tristezas e problemas que você teve hoje. Talvez o seu dia de trabalho foi cansativo. Talvez você está se sentindo tão perdido. Convido você então a entrar nesta meditação, nesta oração, respirar profundamente e dizer para você mesmo: eu sou mais do que toda aparência. Eu não sou o corpo, eu sou a própria vida. Eu sou o próprio amor, eu sou a própria luz. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, neste momento, eu te invoco dentro de mim, Deus Pai, Deus Mãe, para que Tu brilhe em nossos corações nesta noite, trazendo luz e paz, para reconhecermos a nossa verdadeira natureza. Limpa de nossa mente todo o sistema de pensamento que nos separa de quem nós somos de verdade. Liga-nos com a imagem verdadeira, liga-nos com as dimensões superiores da nossa verdadeira identidade. Quebra todos os empecilhos, todas as energias negativas que nos impedem de reconhecer quem nós somos. Que assim seja por todo sempre. Por todo sempre. Então, gostaria de saber como foi o seu dia hoje. Queria saber como é que você está se sentindo hoje. O que você pensa que está causando esse sentimento em você? Então, a minha pergunta para você hoje é: como é que você está se sentindo? Porque quando nós não reconhecemos o que sentimos, nós perdemos conexão com o nosso interior. Então nós vamos começar agora, nós finalizamos o capítulo 3. Nós vamos começar agora a leitura do capítulo 4, que se chama As Ilusões do Nosso Ego. Então, quero agradecer a todos e todas que estiveram conosco. Então, aqui eu consigo perceber quem são os espectadores principais. Então, a Laides, Salome, Carmen, a Orquídea, o Gerson, o Nilson, a Leane, a Francisca, a Antônia, todas essas pessoas
participaram ativamente hoje da live. Então, se você estiver online, dê um oi aí para a gente reconhecer isso. Então, gratidão, 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 gratidão. Vamos lá então. As ilusões do ego. Capítulo 4. A Bíblia diz que deves ir com um irmão 2 vezes mais longe do que ele te pede. Certamente, não sugere que o retardes em sua jornada. Do mesmo modo, a devoção ao irmão não pode te retardar, só pode conduzir ao progresso mútuo. O resultado da devoção genuína é a inspiração, uma palavra que, compreendida de modo adequado, é o oposto da fadiga. Estar fadigado é estar desespiritualizado, mas estar inspirado é estar no espírito. Ser egocêntrico é ser desespiritualizado, mas estar centrado no ser, no sentido correto, é estar inspirado ou no espírito. Os verdadeiramente inspirados são iluminados e não pode habitar na escuridão. Tu podes falar a partir do espírito ou a partir do ego, conforme escolheres. Se falas a partir do espírito, optaste por aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são inspiradas porque refletem conhecimento. Se falas a partir do ego, estás repudiando o conhecimento, ao invés de reafirmá-lo, e estás, assim, te desespiritualizando. Não embarques em jornadas inúteis, pois de fato são em vão. O ego pode desejá-las, mas o espírito não pode embarcar nelas, pois se recusa sempre a sair do seu fundamento. A jornada, a cruz, deve ser a última jornada inútil. Não vivas nela, mas despede-a como já tendo sido realizada. Se podes acreditar, se podes aceitar como a tua última jornada inútil, estás também livre para te unires à minha ressurreição. Enquanto não fizeres isso, a tua vida de fato é desperdiçada. Ela meramente reencena a separação, a perda do poder, as tentativas fúteis que o ego faz
para reparar e, finalmente, a crucificação do corpo à morte. Tais repetições não têm fim até que desista delas voluntariamente. Não cometas o erro patético de te agarrares à velha cruz áspera. A única mensagem da crucificação é que podes vencer a cruz. Até então, tu és livre para crucificar a ti mesmo, tantas vezes quantas escolheres. Não é este o evangelho que eu pretendia oferecer-te. Nós temos outra jornada a empreender, e se leres essas lições cuidadosamente, elas te ajudarão a te preparares para empreendê-la. Um bom professor esclarece as suas próprias ideias e as fortalece por ensiná-las. O professor e o aluno são iguais no processo de aprendizado. Eles estão no mesmo nível de aprendizado, e a menos que compartilhem suas lições, lhes faltará convicção. Um bom professor tem que acreditar nas ideias que ensina, mas tem que preencher ainda outra condição. Tem que acreditar nos estudantes a quem oferece as ideias. Muitos montam guarda sobre suas ideias porque querem proteger seus sistemas de pensamento, assim como são. E aprendizado significa mudança. A mudança é sempre amedrontadora para os separados, pois não pode concebê-la como um movimento em direção a curar a separação. Eles sempre a percebem como um movimento rumo a maior separação, pois a separação foi a sua primeira experiência de mudança. Acreditas que, se não permitires que nenhuma mudança entre no teu ego, acharás paz. Essa profunda confusão não ser possível se afirmas que o mesmo sistema de pensamento pode erguer-se com base em dois fundamentos. Nada pode alcançar o espírito a partir do ego, e nada pode alcançar o ego a partir do espírito. O espírito não pode fortalecer o ego, nem reduzir o conflito dentro dele. O ego é uma contradição. O seu ser e o ser de Deus estão em oposição. Eles se opõem na origem, na direção e no resultado. São fundamentalmente irreconciliáveis porque o espírito não pode perceber e o ego não pode conhecer. Portanto, não estão em comunicação e nunca pode estar em comunicação. Apesar disso, o ego pode aprender mesmo que o seu fazedor possa ser guiado de forma equivocada. Ele não pode, no entanto, fazer da vida doada a total ausência de vida. O espírito não precisa ser ensinado, mas o ego tem que ser. O aprendizado é, em última instância, percebido como assustador, porque conduz ao abandono e não à destruição do ego à luz do espírito. Essa é a mudança da qual o ego não pode deixar de ter medo, porque ele não compartilha da minha caridade. Minha lição era como a tua, porque a aprendi, posso ensiná-la. Eu nunca vou atacar o teu ego, mas estou tentando ensinar-te como surgiu o seu sistema de pensamento. Quando eu te lembro da tua verdadeira criação, o teu ego não pode deixar de responder com medo. O ensino e o aprendizado são as tuas maiores forças agora, porque fazem com que sejas capaz de mudar a tua mente e ajudar outros a mudar as suas. Recusar-te a mudar a tua mente
não vai provar que a separação não ocorreu. O sonhador que duvida da realidade do seu sonho, enquanto ainda está sonhando, não está realmente curando a sua mente dividida. Sonhas com um ego separado e acreditas em um mundo que se baseia nele. Isso é muito real para ti. Não podes desfazer isso sem mudar a tua mente a respeito. Se estiveres disposto a renunciar ao papel de guardião do teu sistema de pensamento e abri-lo para mim, eu corrigirei muito gentilmente e te conduzirei de volta a Deus. Todo o bom professor espera dar aos seus estudantes tanto do seu próprio aprendizado que um dia não mais necessitem dele. Essa é a única meta verdadeira do professor. É impossível convencer o ego disso, porque vai contra todas as leis que lhe são próprias. Mas lembra-te de que as leis são estabelecidas para proteger a continuidade do sistema no qual o legislador acredita. É natural para o ego tentar proteger a si mesmo, uma vez que tu o fizeste, mas não é natural para ti querer obedecer às leis do ego, a não ser que tu acredites nela. O ego não pode fazer essa escolha devido à natureza da sua origem. Tu podes, devido à natureza da tua. Os egos podem chocar-se com estrondo em qualquer situação, mas os espíritos não podem chocar-se de forma alguma. Se percebes um professor meramente como um ego maior, sentirás medo, porque engrandecer um ego seria aumentar a ansiedade a respeito da separação. Eu vou ensinar contigo e viver contigo se pensares comigo, mas minha meta sempre será, finalmente, absorver-te da necessidade de um professor. Isso é o oposto da meta do professor, orientado pelo ego. Ele está preocupado com os efeitos do seu ego sobre os outros egos. Portanto, interpreta a sua interação como um meio de preservação egótica. Eu não seria capaz de devotar-me ao ensino se acreditasse nisso, e tu não serás um professor devotado enquanto acreditares nisso. Eu estou constantemente sendo percebido como um professor que deve ser exaltado ou rejeitado, mas não aceito nenhuma das tuas percepções para mim mesmo. O teu valor não é estabelecido pelo ensino ou pelo aprendizado. O teu valor é estabelecido por Deus. Enquanto contestares isso, tudo o que fizeres será amedrontador. Particularmente, qualquer situação que se preste à crença na superioridade e na inferioridade. Os professores têm que ser pacientes e repetir suas lições até que elas sejam aprendidas. Eu estou disposto a fazer isso, porque não tenho nenhum direito de estabelecer os limites do teu aprendizado para ti. Mais uma vez, nada do que executas, pensas, desejas ou fazes é necessário para estabelecer o teu valor. Esse ponto não é discutível, exceto em delusões. O teu ego nunca está em jogo, porque Deus não o criou. O teu espírito nunca está em jogo, porque Ele o criou. Qualquer confusão nesse ponto é delusória, e nenhuma forma de devoção é possível enquanto durar essa delusão. O ego
Tenta explorar todas as situações, usando-as como formas de louvor para si mesmo, de modo a superar as próprias dúvidas. Ele permanecerá em dúvida enquanto acreditares na sua existência. Tu que o fizeste, não podes confiar no ego, porque na tua mente certa reconheces que ele não é real. A única solução sã é não tentar mudar a realidade, que é, de fato, uma tentativa amedrontadora, mas aceitá-la como ela é. Tu és parte da realidade que permanece imutável, além do alcance do teu ego, mas facilmente acessível ao espírito. Quando sentes medo, aquieta-te e sabe que Deus é real e que tu és o seu filho amado, com quem ele se compraz. Não permitas que o teu ego conteste isso, porque o ego não pode conhecer o que está tão além do seu alcance. Deus não é o autor do medo, tu és. Escolheste criar de modo diferente dele e fizeste, portanto, medo para ti mesmo. Não estás em paz porque não estás cumprindo a tua função. Deus te deu uma função muito sublime que tu não estás encontrando. O teu ego escolheu sentir medo ao invés de encontrá-la. Quando despertares, não serás capaz de compreender isso, porque isso é literalmente inacreditável. Não acredites no inacreditável agora. Qualquer tentativa de aumentar sua credibilidade meramente adia o inevitável. A palavra inevitável é amedrontadora para o ego, mas alegre para o espírito. Deus é inevitável e tu não podes evitá-lo, assim como ele não pode evitar-te. O ego tem medo da alegria do espírito, pois uma vez que tu as tiveres experimentado, retirarás toda a proteção do ego e passarás a não ter nenhum investimento no medo. O teu investimento agora é grande, porque o medo é uma testemunha da separação, e o teu ego se regozija quando tu a testemunhas. Deixa para trás, não a escutes e não a preserves. Escuta apenas a Deus, que é tão incapaz de engano quanto o espírito que ele criou. Libera a ti mesmo e libera os outros. Não apresentes um retrato falso, indigno de ti mesmo aos outros, e não aceites tal retrato deles para ti mesmo. O ego tem construído para ti uma casa de pau perada que não te abriga, porque não pode construir de outra forma. Não tendes fazer com que essa casa empobrecida fique em pé. A sua fraqueza é a tua força. Só Deus poderia fazer uma casa digna das suas criações, que escolheram deixá-la vazia por desapropriarem a si mesmas. Apesar disso, sua casa ficará de pé para sempre e está pronta para ti quando escolheres entrar. Disso tu podes estar totalmente certo. Deus tão incapaz de criar o perecível quanto o ego de fazer o que é interno. Com o teu ego, tu nada podes fazer para salvar a ti mesmo ou aos outros. Mas com o teu espírito, podes fazer tudo para a salvação de ambos. A humildade é uma lição para o ego, não para o espírito.
O espírito está além da humildade, porque reconhece a sua radiância e com contentamento derrama sua luz por toda parte. Os mansos herdarão a terra, porque os seus egos são humildes, e isso lhe dá uma percepção mais verdadeira. O reino do céu é o direito do espírito, cuja beleza e dignidade estão muito além da dúvida, além da percepção, e ficam para sempre como a marca do amor de Deus por suas criações, que são totalmente dignas dele e só dele. Nada além disso é suficientemente digno de ser uma dádiva para uma criação do próprio Deus. Eu substituirei o teu ego, se tu desejares, mas nunca o teu espírito. Um pai pode seguramente deixar uma criança com um irmão mais velho, que tenha se mostrado responsável, mas isso não envolve nenhuma confusão em relação à origem da criança. O irmão pode proteger o corpo da criança e seu ego, mas nunca se confunde com o pai por fazer isso. Tu podes me confiar o teu corpo e o teu ego apenas porque isso faz com que sejas capaz de não te preocupares com eles e me permite ensinar-te que eles não têm importância. Eu não poderia compreender a importância que tem para ti se uma vez eu mesmo não tivesse sido tentado a acreditar neles. Vamos então empreender o aprendizado dessa lição juntos, de modo que possamos ficar livres deles juntos. Eu preciso de professores devotados que compartilhem o meu objetivo de curar a mente. O espírito está muito além da necessidade da tua proteção ou da minha. Lembra-te disso. Nesse mundo, não precisa ter aflições, porque eu venci o mundo. É por isso que deves ter bom ânimo. Muito obrigado, então, pela participação de todas nesta live. Vocês tenham uma ótima noite, com muita paz, com muita luz. Obrigado por todos que estiveram aqui conosco. Obrigado por todos que, de alguma forma, estiveram compartilhando sua presença aqui conosco. Uma ótima noite, muita paz, muita luz, muita alegria. Um Feliz Natal para todos, com muita paz, com muita pessoas do bem perto de todos vocês. Muito obrigado, muita luz, muita paz. Vamos finalizando então a live. Só queria confirmar então, neste momento, se você está me assistindo agora, faça um comentário aqui só para mim saber, porque é a primeira vez que estou fazendo a live hoje, então eu não conheço bem essa ferramenta, só para mim entender se existe alguém aí que está me vendo agora. Dá um oi aí, para mim saber que você está me vendo aí, ou se eu estou falando sozinho. Então, quem é que está aí hoje me assistindo? Então, uma boa noite para vocês aí.